causas são devido, então, doenças do aparelho circulatório. E, de acordo com estudos e de acordo com a história natural da doença cardiovascular, quando a gente observa logo no início do aparecimento da doença cardiometabólica, há uma alteração, eles observam uma alteração da função dessas células que revestem internamente os vasos, né? Então, há um declínio da função endotelial, caracterizado também pelo aumento de biomarcadores endoteliais. Então, isso traz para a gente, dar luz ao tema, né, e trazer... eu trago para vocês, na verdade, vários estudos que buscam identificar não só alterações na função endotelial, mas possíveis tratamentos e possíveis mecanismos envolvidos nesse processo. Mas o endotélio vascular não foi sempre assim, na verdade, não se sabia muito bem de sua função, até relativamente pouco tempo. Acreditava-se que o endotélio era uma barreira física que separava o sangue da camada muscular. E depois, né, uns bons anos depois de estudo, observou-se que o endotélio ele é considerado um órgão endócrino não clássico, que é capaz de controlar ou regular o tônus vascular através da liberação de algumas substâncias vasoativas. E aí eu trouxe aqui um pouquinho o óxido nítrico, endotelina e angiotensina 2. Além disso, consegue regular a agregação plaquetária, principalmente via NO, há uma redução da agregação plaquetária, obviamente, no endotélio íntegro. O endotélio intacto, também íntegro, atua na diminuição da adesão leucocitária, reduz a oxidação de LDL e colesterol e também modula o crescimento e migração de células musculares lisas, então atua também no processo de enrijecimento. Como eu disse, não foi sempre assim. Boa parte das coisas sobre o endotélio também foram divulgadas, né, graças a esses pesquisadores, Fuchs e Gotts-Zavascki, que ganharam, em 98, o Prêmio Nobel de Medicina, através da identificação da molécula de óxido nítrico. E eles viram, próximo lá da década de 80, que, em experimentos com coelhos, ao analisar as aortas desses coelhos, eles observaram, ao longo do tempo, antes da década de 80, que, ora, quando ele estimulava com a acetilcolina, ele observava uma dilatação dos vasos, e, ora, quando estimulava com o mesmo agonista, eles não observavam essa mesma dilatação. E aí eles foram identificar e estudar o porquê, e eles viram, através do endotélio, que as aortas que possuíam um endotélio íntegro, após a utilização da acetilcolina, existia uma vasodilatação, ou seja, um relaxamento. Enquanto que, se o endotélio não tivesse intacto, se ele tivesse machucado, né, danificado, a mesma dosagem de acetilcolina levava uma constrição, uma contração. Eles ganharam um prêmio Nobel, né, e tudo, descobriram essa molécula importante, e eles observaram, então, que o que estava por trás disso, né? Como é que o óxido nítrico funcionava, ou o que o endotélio íntegro, né, contribuía para essa dilatação. Quando se aplicava a acetilcolina, ela se ligava ao seu receptor específico, muscarínico, presente no endotélio, e essa ligação aumentava cálcio intracelular. E isso fazia que esse cálcio, né, aumentado estimulava uma enzima chamada de óxido nítrico sintase endotelial e produzia, através da L-arginina, o óxido nítrico. O óxido nítrico, então, por ser uma molécula volátil, seguia para o tecido adjacente, convertendo GTP em GMP cíclico, reduzindo o cálcio, gerando a dilatação. Então, era através desse processo que ele observava com o endotélio intacto como a acetilcolina levava à vasodilatação. O contrário, ou seja, com o endotélio não intacto, com danificado, ele observava que a acetilcolina vinha direto para a camada muscular lisa e, ao invés, então, de diminuir cálcio, aumentava cálcio, levando, então, à contração muscular. E aí, por isso, um efeito vasoconstritor. Bom, além do óxido nítrico, que é uma molécula vasoativa importante, o endotélio também produz outras substâncias que contrapõem, né, o equilíbrio, né? Então, temos substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras. Temos também a endotelina 1, que é uma outra substância produzida pelo endotélio, mas contrapondo o efeito do óxido nítrico, então tem o efeito vasoconstritor. A endotelina ela é produzida a partir de um peptídeo específico, que é a bigendotelina 1, produzida intracelularmente e convertida por uma enzima conversora, formando a própria endotelina. Essa substância ativa ela atua principalmente no tecido liso também adjacente, através de receptores A e B, especialmente o A,
promovendo aumento de cálcio e, consequentemente, contração. Então, sem dúvida, hoje em dia a gente fala muito de óxido nítrico e endotelina como os principais vasoconstritores, e eu vou trazer provavelmente alguns dados sobre eles aí mais para frente. Em relação à endotelina ainda, numa colaboração que a gente fez na época do sanduíche com o professor Christopher de Souza, a gente conseguiu observar em indivíduos humanos que tinham síndrome metabólica. Na verdade, a gente avaliou 2 grupos, né? Um grupo que tinha síndrome metabólica e um grupo obeso com síndrome metabólica, desculpa, e um outro grupo só com obesidade. E a gente viu que a própria endotelina 1, principalmente o seu receptor A, ao ser bloqueado por infusão venosa, a gente via um efeito adicional da endotelina nesses indivíduos, que, quando a gente bloqueava, a gente observava uma melhora no fluxo sanguíneo da região do antebraço, inferindo uma função, indiretamente, a uma melhora da função endotelial. Dessa forma, a gente observou que a presença, o simples fato da pessoa ter síndrome metabólica, além da obesidade, aumentava a atividade da endotelina 1 nessa população, mesmo quando comparado a indivíduos obesos que já têm um prejuízo nessa atividade, né, na função da endotelina 1. E que isso era indevido era mediado pelo receptor tipo A. Bom, o endotélio também, uma vez que sofre algum tipo de dano, injúria, ele libera também uma série de substâncias, e aí eu trouxe aqui para vocês as vesículas extracelulares. Elas podem ser liberadas de diversos tecidos, e aí do endotélio também. Quando ele sofre uma determinada ativação ou tem algum tipo de disfunção, as vesículas extracelulares são entidades biológicas não replicantes, e elas podem ser divididas ou subdivididas conforme o tamanho, tá? A origem também, mas podem ser divididas em exossomas e microvesículas. Existem algumas peculiaridades, então, não só de tamanho, mas quanto o conteúdo, né, e a origem. E o que já foi observado é que essas vesículas extracelulares, elas podem ser liberadas de diversos tecidos, e aí eu chamo a atenção aqui, mais uma vez, para o endotélio. E ela pode representar, ela pode ser utilizada como biomarcador de doença. Então, ela parece estar aumentada em condições que indicam apoptose endotelial, inflamação, estresse de retículo, estresse oxidativo, algumas doenças cardiovasculares. Só que isso, de fato, ainda é utilizado, então, as EVs como biomarcadores de doença, mas já foi observado também que, além do endotélio com algum tipo de dano e injúria, ele também, um endotélio intacto, íntegro, funcional, ele também é capaz de liberar vesículas e os outros tecidos funcionais também. E aí foi observado ao longo do tempo que, na verdade, as EVs elas não eram apenas biomarcadores de doenças, né? Elas têm o seu conteúdo, que tem RNAs de diversos tipos, proteínas, enfim, e que elas podem atuar na comunicação celular, não só de forma parácrina, mas também a longas distâncias. Então, ela também é liberada no tecido e pode ser considerada, dependendo do momento, como mocinha ou vilã, dependendo do seu conteúdo e do tecido que libera. Existem também alguns estudos mostrando uma possível frente, né, de tratamento de algumas doenças, que é a terapia com vesículas extracelulares. Lógico que ainda está um pouco incipiente esse processo, mas existem vários estudos sobre o tema. Então, os indivíduos, existe uma coleta de sangue desses pacientes com um determinado tipo de doença, ao isolamento de vesículas, purificação delas e uma alteração do conteúdo dessas vesículas. Logo após a alteração desse conteúdo, novamente se coloca de volta. Como eu disse, ainda está incipiente, né? Existem vários experimentos na parte de experimentação animal ainda, mas, sem dúvida, pode ser uma via aí, ou uma forma de tratamento para possíveis doenças, né? Além das vesículas, a gente estuda também, e é importante lembrar que o endotélio ele pode ser, de fato, sofrer algum tipo de dano, estar disfuncional, mas é importante também que a gente tenha a capacidade de repará-lo. E as células progenitoras endoteliais são células-tronco, liberadas da medula óssea, mas já com alguma diferenciação fenotípica para o endotélio. E existem vários estudos que mostram que elas são capazes de atuar na regeneração vascular e promovendo angiogênese. Ela também, durante um tempo, foi considerada um biomarcador de doença, uma vez que ela parece ser liberada em algumas condições, diversas doenças cardiovasculares.
Sendo que, hoje em dia, já se sabe que é importante que não só exista a célula na circulação, mas ela tem que ser funcional. E eu vou trazer depois uns dados sobre isso. Um estudo bem interessante sobre vesículas... antes de eu entrar nele, como que as vesículas não, as células progenitoras, elas podem agir. Elas são liberadas da medula óssea, como eu disse, já diferenciada com perfil endotelial. Elas podem se diferenciar em células endoteliais maduras, ou então produzir, liberar alguns fatores de crescimento que vão atuar no endotélio íntegro, fazendo com que ele se divida e prolifere, reparando o vaso. São as principais formas de ação dessas células. E aí, como eu disse, existe um estudo bem... ele não é novo, está vendo? É de 2005, mas ele é bem interessante, ele foi publicado no New England, e ele viu que ele avaliou por 12 meses cerca de 500 pessoas, e eles dividiram essas pessoas em 3 grupos, conforme o número de células progenitoras da circulação, progenitoras endoteliais. O grupo 1 tinha baixo nível de célula progenitora, e o grupo 3, alto nível. E esses adultos com diversas doenças cardiovasculares foram acompanhadas por 12 meses. Ao final desse período, eles observaram que justamente o grupo 3, que é o que tinha maior número de células progenitoras endoteliais, é o que apresentou maior sobrevida, quando comparado ao grupo 1, com menor número, então menor sobrevida, maior mortalidade. Lembrando que essas pessoas tinham diversas doenças cardiovasculares durante a análise. Bom, mas é importante chamar a atenção também que a gente está submetido de forma muito constante a diversos eventos estressores. Esses eventos estressores eles podem ser de origem mecânica, metabólica ou psicológica, e é o que eu trouxe 3 principais, né? E essas agressões, seja de qual tipo for, pode fazer com que o endotélio ele se torne um substrato adequado para a aproximação de apedese desses leucócitos e um ambiente favorável para a oxidação de LDL colesterol e formação da placa. Obviamente, estou chamando a atenção um pouquinho maior para a doença arterial coronariana. Mas, antes de entrar nos estudos que a gente tem baseado em estresse, eu queria trazer um pouquinho o conceito de estresse, que é bem amplo. Se a gente for parar para pensar, estresse é um estímulo capaz de causar alterações à homeostase do organismo, possibilitando a adaptação ao ambiente. Normalmente, essas adaptações à homeostase são basicamente quando o nosso corpo ele se depara com um estímulo. Esse estímulo estressor ele vai desencadear no nosso corpo mecanismos alostáticos. Por exemplo, o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, redistribuição do fluxo de sangue, por exemplo, para regiões importantes, a própria musculatura esquelética, famosa reação de luta ou fuga. Então, esses mecanismos alostáticos ou a alostase faz com que você consiga reagir ou se adaptar àquele ambiente, àquele estímulo estressor. Após a finalização do estímulo, ocorre, então, um retorno a uma linha basal ou a homeostase, esse estado de equilíbrio. Existem algumas situações, por exemplo, no nosso organismo e na nossa vida, e aí que existem adaptações, talvez um pouco mais... e aí a gente usa também a palavra adaptação por ser algo um pouco mais permanente. Por exemplo, se uma pessoa sai do nível do mar e vai morar numa altitude, ela é submetida de forma constante, contínua, a baixas pressões de oxigênio. É importante que o nosso corpo reaja ao estímulo, e hipóxia é um estímulo estressor. Dependendo da situação, ele é considerado A. Consequentemente, a gente observa que há uma nova formação, a formação de um novo set point. É como se o corpo se organizasse e se adaptasse através, lançando mão de mecanismos alostáticos, né, que são diversos, e aí gera e forma um novo set point. A diferença entre o set point inicial e o set point o novo é chamado, então, de carga alostática, como se fosse a energia necessária que o seu corpo precisou fornecer para gerar essa nova adaptação. Isso não acontece só em hipóxia, eu usei um exemplo, mas se a gente for para pensar, a própria puberdade foi um estímulo estressor que aconteceu ao ocorrer o amadurecimento do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, e a pessoa, ao longo de um determinado tempo, a partir da puberdade, é passível, né, de uma nova adaptação graças aos hormônios daquele período. Então, a gente é suscetível a essa situação o tempo todo.
eu estou querendo trazer para vocês que não necessariamente o estímulo estressor é algo ruim, né? Mas quando seria algo ruim? Quando ele se enquadra nesse aspecto? Quando provavelmente o estímulo ele ocorre de forma contínua ou com uma intensidade aumentada, duração elevada, de forma que os nossos mecanismos alostáticos eles não conseguem alcançar a recuperação, ela não fica completa, fica uma recuperação incompleta. Consequentemente, a gente leva uma sobrecarga alostática ou falha alostática, o que está diretamente relacionado a uma série de patologias. E hoje eu trago aqui algumas cardiovasculares, né, por ser o foco do nosso estudo, do nosso grupo. Eu vou trazer para vocês alguns estudos que a gente tem na área, tentando trazer um pouquinho de estresse físico, né, que a gente já fez no laboratório, estresse metabólico e um estresse psicológico. Tá? Então, começando com o estresse físico, o nosso grupo já se propôs a estudar, e agora a gente está retomando também esse estímulo numa outra condição, tentando estudar qual é o impacto do fluxo turbilionar. E aí, o que é isso? A gente sabe que a maior parte da nossa árvore arterial ela está sujeita a um fluxo de sangue do tipo laminar, ou seja, uma velocidade de sangue maior na região do centro do vaso e uma menor na região onde tem um contato, né, com a parede, justamente por conta do atrito. Esse fluxo, chamado de fluxo primordialmente anterógrano ou laminar, ele é caracterizado por uma alta taxa de cisalhamento e traz uma série de benefícios para a saúde endotelial. Lembrando que o endotélio está em íntimo contato com esse fluxo. Por outro lado, existem algumas regiões da nossa árvore arterial que são chamadas de bifurcações, né? Ou então, quando o fluxo encontra um obstáculo, né? Pode ser, por exemplo, uma placa aterosclerótica, enfim, algum obstáculo, que a gente observa que parte do fluxo se depara com esse obstáculo e retorna. Esse retorno do fluxo é chamado de fluxo turbilionar, e ele é caracterizado por ter uma baixa taxa de cisalhamento. Existem uma série de estudos mostrando que, justamente nessas regiões de bifurcação, há uma maior susceptibilidade de formação de placas de aterosclerose. Consequentemente, vários estudos têm se deitado, né, tentado focar um pouquinho em o que acontece nessas regiões de fluxo turbilionar que tem maior propensão de desenvolvimento dessas placas. E aí foi observado, por exemplo, que se a gente for observar o estresse de cisalhamento, uma alta taxa de cisalhamento ou um fluxo do tipo laminar, o que acontece? Ao estirar a parede endotelial, faz com que abra canais ou transportadores, graças à presença da matriz extracelular vinculada ao transportador, e esse estiramento, então, permite a abertura desses canais. A entrada de cálcio, e o cálcio dentro da célula endotelial estimula a enólise, né? Consequentemente, libera óxido nítrico e promove a vasodilatação. Por isso que um alto estresse de cisalhamento, um fluxo sanguíneo laminar, tende a ter um papel cardioprotetor benéfico. Por outro lado, quando eu tenho estresse do tipo, na verdade, um fluxo do tipo turbilionar, não há abertura desses canais, por não ter o estiramento da parede. Consequentemente, não há a liberação de óxido nítrico, pelo contrário, há a liberação de vasoconstritores, como endotelina, levando a processos de vasoconstrição e disfunção endotelial. O nosso grupo, então, se propôs a estudar isso, e o que a gente fez? A gente colocou um manguito de pressão na região do antebraço e colocou uma pressão por 30 minutos nele, tentando trazer um certo obstáculo para o fluxo de sangue. E a gente avaliou o braço com a manobra e o braço controle, uma vez que esse efeito parece ser local. Tá? Então, a gente tentou avaliar a função endotelial antes e após a manobra de indução do fluxo sanguíneo retrógrado, no braço, então, com o manguito e no braço sem o manguito, em indivíduos hipertensos e indivíduos saudáveis. E aí a gente observou o seguinte, a gente isolou vesículas extracelulares endoteliais e observou que existia um aumento no número dessas vesículas já numa condição basal no indivíduo hipertenso, mas somente ele aumentava após a manobra, enquanto que no indivíduo saudável isso não existia, mesmo com a manobra.
Além disso, a gente observou, será que o dano existe, mas a gente consegue imobilizar a célula progenitora para reparar o vaso? E a gente viu que não, que o indivíduo saudável até consegue, mas o indivíduo hipertenso não consegue imobilizar. Então, além da gente ter o dano aumentado no indivíduo hipertenso, a gente também não consegue reparar de forma adequada. Um estresse metabólico muito utilizado no laboratório é a hipóxia. Não é à toa que eu usei um exemplo ao falar de alostase e sobrecarga alostática. E a gente sabe que a hipóxia, ela libera, durante condições de hipóxia ou baixa pressão de oxigênio, o nosso corpo ele libera uma série de metabólitos, por isso que é um estresse metabólico. Então, libera uma série de metabólitos que vão atuar sobre o endotélio e sobre a musculatura lisa adjacente, consequentemente promovendo uma vasodilatação em resposta a essa hipóxia. Né? Lembrando que, como a gente está em baixas condições de oxigênio, são estimulados mecanismos de quimiorreflexo, né? E esse quimiorreflexo aumenta a atividade simpática, mas, apesar da atividade simpática ter um efeito contrário nesse aspecto, ao liberar esses metabólitos, eles vencem o processo do simpático em contrair o vaso, levando ao que a gente chama de simpatólise funcional, que é a quebra da ação do simpático em virtude da tamanha quantidade de metabólitos liberados nessa condição. E o que a gente observou é que, ao induzir hipóxia nesses pacientes, e aí, novamente, a gente trabalhou com pacientes hipertensos, e, através desse setup aqui, a gente foi gerado, então, uma tese e um mestrado, e foi em colaboração com o professor Igor, que atualmente está nos Estados Unidos. Como é que a gente fez, então? O paciente ele ficava deitado numa maca e a gente induzia hipóxia com controle do CO2. A gente induzia, então, um quadro que é chamado de isocapnia, para não ter alteração no nível de CO2. Além disso, a gente colocava um catéter venoso, mensurava o tempo todo a saturação de oxigênio, a pressão, fazia ou avaliava a atividade nervosa simpática muscular através de uma como se fosse uma pequena agulha super fina de tungstênio que a gente colocava sobre o nervo fibular do indivíduo para avaliar a atividade nervosa simpática. Vimos também como está a função na artéria femoral, né, e o fluxo nesse local. E também controlava os gases inspirados e expirados. Né? E aí, o que a gente observou? Que em indivíduos saudáveis, normotensos, aqui chamados, né, com o desenvolvimento, a aplicação da hipóxia, houve um aumento da atividade simpática esperada por ativação do quimiorreflexo, mas no indivíduo hipertenso, que já parte de um sinal bem maior de espículas, né, ele aumenta ainda mais. E isso pode ser observado aqui também no gráfico, né, que, então, há um aumento da atividade simpática nervosa muscular em indivíduos saudáveis, mas no hipertenso, esse aumento é muito maior. Além disso, a gente viu que, apesar de ocorrer esse aumento, a gente viu que, no indivíduo normotenso, há um aumento no fluxo sanguíneo para a artéria femoral, o que é esperado numa condição de hipóxia por essa vasodilatação. Mas no indivíduo hipertenso, essa vasodilatação não acontece. E esse estudo vai muito além, eu não trouxe informações, mas ele estuda também o fluxo cerebrovascular e vê também que, dos indivíduos hipertensos, está comprometido. Tá? Mas o que eu trouxe além disso? O que isso tem a ver? Né? Porque a gente também dosou vesículas extracelulares desses pacientes e os fatores angiogênicos. E aí a gente conseguiu observar que, também, então, levando em consideração normotenso e hipertenso, a gente viu que, a nível de VEs, né, existiu um aumento nessas VEs, tanto em indivíduos saudáveis quanto hipertensos, em resposta à hipóxia, provavelmente devido à ativação no endotélio. Mas, quando a gente observa a capacidade, digamos, de reparo, a gente viu esse aumento no indivíduo saudável normotenso, mas não viu no indivíduo hipertenso. Então, mais uma vez, independente do estímulo que a gente aplique nos indivíduos hipertensos, eles parecem não responder adequadamente a nível de proteção, né, de reparo. E a mesma coisa acontece, a gente foi observar os fatores angiogênicos. Será que está acontecendo algum problema aí que não está atraindo essas células endoteliais, né, de forma adequada? E parece que o nitrito, de fato, que é um fator quimiotático, está prejudicado nesses indivíduos, assim também como o VEGF, que é o fator de crescimento de endotélio vascular. Então, de fato, os mecanismos também angiogênicos não estão funcionando de forma adequada. Bom, a nível de estresse psicológico,
que eu tenho como dado? Na verdade, eu acho que a maior parte dos nossos projetos, durante um tempo, se concentraram em induzir estresse mental nos pacientes e em animais. E aí, o que a gente traz? Né? Primeiro, o que é o estresse? Quando eu me refiro a algo patológico, a gente sabe que a gente está sendo submetida o tempo todo a condições estressoras, né? Seja em altas cargas de trabalho, fome, assaltos, violência, enfim. Isso, por si só, já é um fator de risco para evento cardiovascular. Mas estudos já mostraram que, se esses eventos psicossociais, né, de estresse mental, acontecem em indivíduos com fator de risco prévio, e aí pode ser fator de risco cardiometabólico, não necessariamente eu falo só de hipertensão ou alguma doença arterial, não. Pode ser alguma doença metabólica também, diabetes, por exemplo, síndrome metabólica. Se o indivíduo ele já vem com algum fator de risco e está associado ou está presenciando uma situação como essa, o risco de mortalidade cardiovascular aumenta em até 2 vezes. Bom, preciso estudar, né? O que será que a gente pode fazer ou o que está acontecendo também? Porque alguns estudos já mostraram, e aí esse aqui é antigo, eu sempre apresento ele, porque até os indivíduos saudáveis eles não se safam disso, porque em indivíduos saudáveis eles sofrem, né, ao você induzir uma sessão de estresse, e essa sessão de estresse podem ser de vários tipos, né, eu digo induzido em laboratório, eles utilizaram, se eu não me engano, nesse estudo aqui, eu não lembro se era falar em público, tipo o que eu estou passando agora, né? Mas eu não sei se foi isso ou foi o aritmético, mas, independente do tipo de teste, o que eles viram que há um declínio da função endotelial em indivíduos saudáveis, e esse declínio permanece até 90 minutos após a sessão de estresse. Isso em indivíduos saudáveis. E aí a gente pensou, beleza, em doentes, né? E qual o mecanismo relacionado, se é que tem? Provavelmente sim, né? E aí a gente apostou de estudar obesos, né? Que foi a tese da Helena, e a gente identificou a angiotensina como um possível agonista ou substância capaz de mediar essas respostas do estresse no indivíduo obeso, né? Por hiperativação desse sistema no indivíduo obeso já, e porque ela é uma molécula intermediária que é ativada pelo simpático numa condição de estresse. Né? Então, a gente quis identificar o porquê ou se ela tem algum papel nessa resposta mediada pelo estresse mental. E aí, o que a gente fez? Pegou pacientes com sobrepeso e obesidade e induziu o estresse mental. E qual foi o estresse mental que a gente aplicou? Foi o Stroop Color Word Test, que é conflito palavra-cor. Eu não sei se vocês são familiarizados com esse teste. A gente coloca, o paciente está deitado, né, sendo avaliado e monitorizado. A gente coloca uma série de slides na tela, e eles têm que, nessa tela, tem um slide com um fundo de uma determinada cor, com uma palavra que representa uma segunda cor, preenchido com uma terceira cor. Eles têm que falar a cor da fonte, ou seja, a cor que preenche a letra. Nesse caso aqui, preto, amarelo, azul, rosa, verde, roxo. Só que um slide aparece de cada vez, a cada 2 segundos, e tem um fone com 3 vozes falando cores que não é a que ele tem que falar. É muito ruim, eu já fiz. É muito ruim. E a pessoa passa por isso 3 minutos, dependendo do protocolo, 5. Então, nesse protocolo, foram 5 minutos, de 2 a 7. Então, 5 minutos. E aí, de fato, as pessoas até que passam por ele, até uma coisa engraçada, as pessoas não é tão estressante, porque não é igual ser assaltado. Eu falei, definitivamente não, nem é a intenção. Mas evoca a nível hemodinâmico que a gente precisa, que é aumento da frequência, aumento da pressão. Então, hemodinamicamente, eu tenho o efeito lá do estresse. Então, a gente induziu o estresse nesses indivíduos e, antes, após 30 minutos e 1 hora, eu avaliei a função endotelial. Isso eu fiz numa condição placebo, a pessoa não sabia, mas estava tomando um comprimidinho placebo. No outro dia, a pessoa estava tomando um comprimidinho do inibidor do receptor AT1. E, no outro dia, o ácido ascórbico, porque eu queria ver também o efeito balanceado, né? Se o efeito do AT1 era via estresse oxidativo, se simplesmente de você neutralizar radicais livres com ácido ascórbico também prevenia.
E aí a gente, então, avaliou a função endotelial e a gente viu que, olha lá, em indivíduos obesos, há uma redução, sim, da função endotelial após estresse. Eu acho que isso não é nem tanto novidade. Acho que se no indivíduo saudável né, eu acho que era esperado que no indivíduo com algum tipo de risco seria. Mas o interessante é que, ao você utilizar o inibidor da angiotensina, do receptor de angiotensina, havia uma... Não só prevenia, como melhorava a função endotelial daquele indivíduo. E esse efeito não foi observado com o ácido ascórbico, ou seja, foi com a angiotensina 2, inibindo a angiotensina 2. Além disso, a gente viu que havia também aumento de vários marcadores. Eu coloquei 2 aqui, né, que são as proteínas carboniladas e o TBARS, mas a gente fez sódio, CAT, enfim, a gente fez um monte de marcadores, e a gente viu que há, sim, aumento nessas respostas oxidativas também ao estresse. E que, mal ou bem, o bloqueio AT1 previne ou melhora esse efeito oxidativo. Então, a gente até... E uma outra também variável que a gente dosou foi o óxido nítrico, mostrando que existia um prejuízo na função ou na liberação, na biodisponibilidade de óxido nítrico, enquanto que, com bloqueio, isso era restaurado. Ainda nesse grupo de indivíduos, a gente resolveu observar o efeito do estresse sobre a coagulação, ou seja, sobre a hemostasia. Será que o estresse, enfim, os estudos mostram que nessa população, como é que é o efeito dele? Na obesidade, então, a gente viu que, além disso, o estímulo estressor reduziu o tempo de coagulação, ou seja, favoreceu a formação de trombos nesse grupo de indivíduos. Aqui a gente pode observar nessas 2 variáveis, né? E o ácido ascórbico preveniu. Então, a neutralização de ácidos, de radicais livres, de uma forma geral, é capaz de prevenir essas respostas protrombóticas ao estresse nesse grupo. Também chegamos a investigar a hipertensão resistente, e aí, só para a gente falar super rápido, a hipertensão resistente é aquele paciente hipertenso que dificilmente é controlado, na verdade, precisa da utilização de pelo menos 3 antihipertensivos, incluindo diurético, e ainda assim a pressão não é controlada, não tem um nível ótimo, ou então a utilização de 4 antihipertensivos e ter uma pressão ótima. E ótima, eu digo regulada, controlada, né? E a gente viu também que nesse grupo de indivíduos existia então o efeito do estresse sobre a função endotelial, um efeito negativo. Então, existia uma disfunção. Só que, nesse caso, a gente tentou investigar qual seria a contribuição se a gente aumentasse a biodisponibilidade de óxido nítrico. E aí a gente forneceu a essas pacientes, aqui eram mulheres com hipertensão resistente, a gente teve muita dificuldade de coletar homens, porque um dos critérios de exclusão era ter evento cardiovascular nos últimos 6 vezes. Aí, por exemplo, infarto entrava. E a gente não conseguiu um grupo de homens que não tinha nenhum risco, tipo um AVC ou um infarto nos últimos 6. A gente conseguiu um N de 2 de homens. Aí a gente até avaliou com os homens, viu que manteve a mesma coisa, mas acho que esse dado aqui, tenho quase certeza, é só de mulheres. E a gente, então, tratou essas mulheres. Na verdade, foi um dia, né? Foi um tratamento, não posso falar tratamento, né? Mas foi algo agudo. E a gente viu que, ao dar o inibidor da fosfodiesterase 5, que é o sildenafil, a gente observava, então, uma melhora da função endotelial, mostrando que essa via estava bem comprometida nesses indivíduos. E mesmo eles sendo polifarmácia, né, porque eles tomam milhões de medicamentos, e, inclusive, tomavam outros medicamentos também, além dos antihipertensivos, o inibidor da fosfodiesterase trouxe ainda benefícios para a função endotelial. E isso foi trazido também juntamente aí com a melhora dos níveis de nitrito e de GMP cíclico, eu acho que esperado, né, pela presença do inibidor. Bom, e aí veio a pandemia, né? E aí aconteceu que a gente ainda assim queria continuar estudando estresse a nível vascular e metabólico. E a gente foi convidado pela professora Renata Frauches, a começar um projeto em animal de programação metabólica, né? E a gente quis investigar o efeito do estresse sobre a prole desses animais. Então, eu queria ver qual é o impacto do estresse na gestação. Obviamente, baseado na teoria Doherty, né, que diz que um insulto em períodos críticos do desenvolvimento podem gerar repercussões patológicas, né, às vezes, nos descendentes, né, no caso da gestação. Então, o que a gente tem? A gente fez
Ratas grávidas foram distribuídas em 2 grupos. Uma foi submetida ao estresse mental, obviamente adaptado para a experimentação animal. Foram 8 dias de estresse e de forma variável. Não era o mesmo estresse em 8 dias. A gente variava o estímulo para não ter nenhum tipo de adaptação nesses animais, né? Então, foram 8 dias de estresse. Na 3ª semana, mais ou menos, de gestação, tanto que logo terminava próximo do 21º dia, logo no dia seguinte ou 2 dias depois, a prole, os bebês nasciam, né, os filhotes nasciam. Então, a gente teve um grupo que foi submetido ao estresse e um grupo que não foi submetido ao estresse. E a gente avaliou os filhotes desde a vida adulta. Então, logo após ao nascer, então com 21 dias e após a lactação, né, vimos também com 60, 90 e agora a gente está terminando de analisar os de 120 dias. E o que a gente viu? Tanto macho quanto fêmea. Nesse caso, eu trago os dados só de 90 dias, porque a gente não tem finalizado de 120. O que a gente observou foi, não houve alteração nessa prole fêmea em relação, por exemplo, ao teste oral de tolerância à glicose. Agora, quando a gente faz o teste oral de tolerância à glicose nos machos, ou seja, nos filhotes machos já na vida adulta, existiu uma alteração na curva glicêmica, um retardo, uma lentificação da redução dos níveis de glicose mediante o insulto, né, a sobrecarga de glicose. E isso nos deu... ficamos muito curiosos, né, em relação a isso e fomos estudar o fígado para ver como é que estava a via de sinalização de insulina e a gente viu uma série de proteínas alteradas no fígado desses machos. Lembrando que os machos estavam na vida adulta e eles estavam trazendo alguma alteração que foi realizada no período da gestação e a mãe que submeteu, né? Então, isso caracterizou um quadro de resistência insulínica nesses machos. E a gente não parou por aí, a gente quis também... só uma coisa que também é interessante. Essa mesma alteração, ou essas mesmas vias de sinalização, também foram estudadas no coração desses animais. E lá parece que, se não for um tecido metabólico, parece que a via, de fato, permanece sem alterações, né? Então, foi basicamente em tecido metabólico que parece existir essa alteração. No caso... A gente também estudou no fígado a via do sistema renina-angiotensina. Será que nesses animais, seja macho ou fêmea na vida adulta, também já tem algum impacto do estresse? E a gente viu que, sim, existe uma hiperreatividade do sistema renina-angiotensina, tanto da via clássica quanto da não clássica, e em machos adultos, tá? Assim como alterações no sistema redox desses animais. Tá. Eu só falei de problema, né? São vários insultos que geram uma série de disfunções ou doenças, quadros patológicos. E aí, como é que a gente faz, né? Será que existe alguma forma de tratar ou prevenir essas alterações? Porque estresse a gente está sujeito todo dia, né? De uma forma diferente, intensidade diferente. O que a gente pode fazer? Óbvio que eu não vou falar um pouco, né, do que a gente já trabalhou no passado, né, que inclusive deu origem ao laboratório, que é o de exercício. O exercício físico, aí eu vou chamar a atenção principalmente por ele ser um tratamento não farmacológico, né, e coadjuvante em muitos casos, né. O exercício, principalmente o aeróbico, ele é capaz de reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares. E estudos mostram que a redução individual de fatores clássicos, então só o lipídio, só a hipertensão ou só a resistência, não chega a reduzir 40% da redução induzida pelo exercício. Tá? Então, ele, de fato, tem um efeito bem amplo sobre o corpo. O nosso grupo já viu, obviamente, já que a gente induz o estresse mental, será que a gente não consegue prevenir essa disfunção? E aí o Alain, na época do doutorado dele, ele mostrou que induziu o estresse em indivíduos com síndrome, o estresse mental. E aí ele viu, vai lá, a função endotelial prejudicada. E essa função prejudicada fica lá até pelo menos 60 minutos após o estresse. Mas, quando ele realiza no meio uma sessão de exercício, repare, ele não só previne, como melhora ainda mais a função endotelial desses indivíduos. A gente quis investigar como que o exercício melhora a função endotelial. Então, a gente fez o mesmo protocolo em animais.
Então, a gente induziu, agora em animais adultos, não tem programação, a gente fez em machos e fêmeas, induziu o estresse variável na vida adulta, e um dos grupos recebeu treinamento físico, né, 5 dias por semana, 5 vezes por semana. E a gente reforçou o dado, então, que o estresse gera um prejuízo na função, na reatividade vascular, tanto em fêmeas quanto em machos. Mas a gente viu também que o principal prejuízo, antes disso, né, e que o exercício previne, tá, essa disfunção. Mas a gente viu também, então, que, principalmente em fêmeas, o prejuízo maior do estresse está na via da óxido nítrico sintase. Então, eles têm uma dificuldade na fosforilação da enóis e também no metabolismo redox desses indivíduos. Isso a gente observa principalmente em fêmeas, está vendo em macho quase não tem alteração, apesar disso aqui, né, de existir, mas não tem quase alteração em macho. Nas fêmeas também existiu uma alteração na via do nitrito, né, provavelmente em decorrência da alteração da enóis. E já nesse aspecto aqui, pelo menos em fibras colágenas, ou percentual de colágeno, a gente viu um aumento, tanto em fêmea quanto macho. Então, o estresse aumenta as fibras colágenas nos dois, podendo estar associado à questão de enrijecimento vascular, e o exercício previne também. E, para finalizar, eu trouxe um estudo que não é do nosso grupo, mas que eu acho muito interessante, por isso que eu trouxe. Como eu disse para vocês, não adianta só a gente ter células progenitoras e elas não estarem funcionais, né? Esse estudo ele avaliou basicamente isso. Ele pegou animais e eles fizeram uma lesão no endotélio, se eu não me engano, da aorta desses animais. E essa parte azul é justamente o local de lesão do endotélio. E aí eles pegaram 2 grupos de indivíduos, de pessoas com síndrome metabólica, e um grupo treinou por 8 semanas e o outro grupo não treinou, que é o grupo controle. E ele pegou o sangue desses 2 grupos, o treinado e o não treinado, isolou célula progenitora endotelial. E eles viram que, justamente, o grupo controle, que não teve, ou melhor, teve célula progenitora, mas não foi submetido ao treinamento, não teve redução da área de lesão, enquanto que no grupo que treinou lá a redução da área de lesão. Então, não adianta a gente ter só célula, elas precisam estar funcionais, certo? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. E, resumindo as atividades do exercício, só levando em consideração que existem uma série de estresses no nosso dia a dia que geram estresse oxidativo, apoptose, redução de substâncias vasodilatadoras ou diminuição da capacidade. Isso tudo contribui para um prejuízo na função. E a gente viu que o exercício, em especial o aeróbio, ele é capaz de prevenir todos esses aspectos, melhorando a função endotelial e, consequentemente, a saúde cardiovascular. Eu queria agradecer muito a equipe do laboratório, agradecer também ao professor Antônio Cláudio, né, por dividir essa tarefa de coordenar o laboratório comigo. Na verdade, eu dividi com ele, né, porque ele foi o fundador do laboratório. E agradecer a esses alunos, todos esses alunos, porque, se não fossem eles, a gente não tinha esses resultados aqui para apresentar para vocês, né? Então, muito obrigada. Natália, muito obrigado pela excelente conferência. Pergunta, gente? Boa tarde, muito obrigada. Bem interessante, né? Acho que primeiro é só um comentário e depois é uma pergunta, né? Você falou essa questão do estresse. Eu fiquei pensando nos alunos de pós-graduação, né, do estresse mental. Eu falei assim, quão interessante, né, seria verificar nos alunos de pós-graduação que existe uma demanda de estresse mental um pouquinho grande, né? Então, só um comentário, mas muito interessante. E outra, uma dúvida, mais na parte final da apresentação, você falou da resposta da melhora da função endotelial relacionada ao exercício físico. Existe alguma distinção do exercício aeróbico do treinamento de força nessa função endotelial? Ambos têm essa melhora na função endotelial ou um tem uma resposta melhor que o outro, ou a ação conjunta dos dois? Obrigada. É uma pergunta bem interessante. Normalmente, primeiro, né, vou no seu primeiro apontamento, antes de falar do exercício. Em relação a avaliar estudo de alunos de pós-graduação, existe um grupo da neurofisiologia que está fazendo essa análise com os alunos de pós-graduação, técnicos, professores e alunos de graduação, a nível do
do impacto ou do estresse mental exercido não só no período da pandemia, como pós. E aí, eles até conversaram com a gente se a gente consegue avaliar a função endotelial deles. Então, acredito que isso deva acontecer. Mas aí, falando do exercício, a maior parte dos protocolos experimentais, né, eles usam exercício aeróbico, a maior parte. Tá? Idealmente, um exercício combinado, se você avaliar os estudos de forma individual, que usaram só aeróbico ou de resistência, os dois têm impacto positivo sobre a função endotelial, mas o aeróbico, o efeito é maior e num período um pouco menor. Né? Então, a gente fala que, a nível de impacto cardiovascular, o aeróbico tem um benefício grande, né? Maior, talvez. Agora, a gente não pode esquecer que o nosso corpo ele funciona como um todo, uma máquina. Né? O exercício de resistência ele é muito importante para prevenir sarcopenia, e a gente tem que entender também que isso tem uma série de repercussões positivas, até mesmo nessa questão do metabolismo da insulina. Então, eu acho que, idealmente, né, os dois. Mas, se você for olhar na literatura, existe muito mais de aeróbio do que de resistência. Mais perguntas? Oi, obrigada. Você é muito didática. A palestra foi excelente. Eu sou a Flávia. Eu trabalho com músculo esquelético, então minha pergunta vai ser relacionada. Eu fiquei me perguntando se vocês avaliaram a massa do tecido muscular, mais simplesmente, se tinha diferença entre macho e fêmea, que já tem, né, diferença entre os sexos, e a captação de glicose pelo músculo em si, e se vocês avaliaram alguma miocina, algo que possa ser um dos fatores do exercício. Muitas perguntas. Eu acho ótima pergunta, mas assim, a gente coletou o tecido muscular, só que a gente não tem esse resultado, porque é o próximo que o próximo aluno vai fazer. O aluno de mestrado que entrou agora pegou o tecido muscular. Então, a gente vai descobrir isso agora, eu não sei te dizer. Como a gente terminou agora, essa parte, a gente ficou 1 ano e meio no biotério, né, por conta de programação, né, enfim. E aí, depois disso, que a gente começou a juntar. A gente já está avaliando agora músculo, a gente está avaliando a mãe, se teve alguma repercussão na mãe do estresse, e se o treinamento reverte isso aí. Que também os ratinhos foram treinados, só que eu não tenho esse resultado. Então, assim, eu vou ficar te devendo, que eu não tenho esse resultado, mas foi coletado. Foi coletado. Cenas dos próximos capítulos. Perguntas? Humberto. Parabéns pela apresentação, Natália. A mesma pergunta da Flávia eu faço, só que para o rim. Fizeram alguma coisa? Olha, o rim está lá também, mas a gente não tem ainda... Não sei se é porque também a gente não trabalha muito com o rim, mas está lá, foi coletado. Tem coisas que a gente não coletou, que a gente se arrepende hoje em dia. Tá? Mas, diante desses resultados, você fala, meu Deus, por que eu não peguei isso? Né? Por que eu... Mas o rim está lá, eu só não sei. Inclusive a adrenal. Tá? A adrenal também está lá. Mas, assim, coletada, não tenho resultados ainda para te dizer. Eu, inclusive, quero avaliar, porque a gente fez o protocolo de programação e a gente fez em animais adultos também, né? Como eu disse, teve nos dois. E a gente viu que a gente avaliou a corticosterona. A corticosterona estava aumentada. Só que a gente viu na mãe, após o estresse. Né? Na verdade, foi após a lactação até que a gente viu, porque a gente conseguiu coletar o sangue depois. E, ainda assim, a corticosterona estava aumentada na mãe. Agora, na prole, eu não vi. Então, eu quero avaliar a adrenal para ver se ela estava alterada nesses animais da prole. Provavelmente, mas eu não tenho. Desculpa, estou cheio de coisas para fazer, né? Atividade para casa. Mas não tenho. Mas está lá, o tecido está lá. Mais perguntas, gente? Eu tenho uma pergunta. Naqueles primeiros dados que você mostra sobre disfunção endotelial, naquelas várias condições, a gente sabe que a resposta também varia de acordo com o leito vascular. Né? Órgãos nobres têm uma tendência maior a você ter vasodilatação numa situação de luto-fuga, né? Cérebro, coração. E em determinados leitos vasculares você vai ter uma resposta. Exatamente. Vocês chegaram a avaliar, vocês vão avaliar alguma resposta a leito específico, alguma coisa assim? E em qual modelo? Estresse, obesidade? A gente avaliou no de hipóxia. No de hipóxia, graças ao professor Igor, né, o João, eles fizeram na artéria vertebral, eles fizeram também na carótida interna e na femoral, para ver periférico e para ver central. Central, no caso, mais cerebral. Né? E foi o que eu
fora isso, a gente não viu, a nível esplâncnico, ali nada, nesse a gente não avaliou. Até porque já são 3 Dopplers no paciente, né? Um aqui, outro aqui, um aqui. Aqui a pessoa com a máscara para induzir hipóxia. Enfim, é um setup bem... A pessoa não pode ficar mexendo nada, né? E aí ele viu, e isso eu não estou muito perdida, ele viu alteração no fluxo da artéria vertebral. Então, ele também viu comprometimento no fluxo sanguíneo cerebral, mesmo numa situação que era para ser observado aumento nesses indivíduos hipertensos. Porque eles viram saudáveis o aumento, que era para ser observado, mas em indivíduos hipertensos não. Então, assim, em leitos cerebrais, como eu disse, e periféricos, sim, como eu disse, outros a gente ainda não avaliou. É um ponto legal que eu acho que vocês podem mirar. A gente está olhando cada vez mais para isso. Normalmente a gente via como que o envelhecimento aumenta a suscetibilidade a todas essas doenças. Uhum. Mas agora o pessoal está vendo a recíproca. Como que essas doenças aceleram o envelhecimento biológico? Então, no envelhecimento, por exemplo, já tem evidência mostrando lá que a disfunção endotelial está associada a uma maior prevalência de célula endotelial senescente, né? Marcador para P16, parará, parará. E nessas pessoas, né, com hipertensão, com obesidade, né, sob estresse, é bem possível, né, bem provável que também o vaso sanguíneo daquela pessoa ela esteja basicamente envelhecendo mais rápido do que de uma pessoa saudável, né? O relógio biológico dela está mais rápido, né? É bem interessante. Uma coisa que a gente pretende fazer, começamos agora, mas eu acho que ele vai ser difícil eu acho que ele vai demorar para finalizar, porque a gente quer ver o efeito da reposição hormonal em mulheres pós-menopausa, sobre a função do vaso, sobre esses biomarcadores também. Eu acho que vai ser difícil por conta de toda a questão que tem por trás de reposição hormonal, né? Mas a gente começou agora. Eu estou com um grupo controle fazendo e recrutando as pós-menopausas, com pelo menos 1 ano pós-menopausa. Então, a gente vai tentar usar os PETs de estrogênio por pelo menos 1 mês. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas eu acho que vai, sim, vai ser difícil conseguir. Muita gente não quer, de fato, né? Mas, óbvio, aí é o que a gente fala, né? Por favor, pode conversar com sua médica, né? E tudo, né? Mas eu acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade de... E aí, obviamente, a gente pretende avaliar alguns dados de senescência, sim. Em jovens, né? E controle e o pós-menopausa. Aí, mulheres. Sim. Maravilha. Gente, mais alguma pergunta? Isis. Parabéns, Natália, pela apresentação excelente. Obrigada. 2 perguntas e um comentário. Sobre a adrenal, que você tem guardado, a gente pode te ajudar. Opa! Precisa, gente, eu não entendo nada disso, pelo amor de Deus. Estudamos adrenal por muitos anos e que bom. acho que a gente pode trocar figurinha para poder alavancar essa parte. Que bom. No modelo de programação metabólica, que eu não poderia deixar de fazer alguma pergunta, sim. né? Vocês chegaram a ver parâmetros cardiovasculares simples? Sim. Frequência, pressão? Não deu nada? Não. O que acontece? A gente chegou a analisar, chegou a coletar, só que a gente teve problema com a pletismografia de cauda desses animais. Foi, inclusive, que os referis pegaram no nosso pé. Porque estão com razão, né? A gente tinha que ter avaliado. E conseguimos, mas depois foi ver que não estava confiável o dado. A gente até conversou com o professor Pedro, que trabalha, professor Pedro Paulo, né? Para a gente tentar ver se a gente conseguia de alguma forma. E ele falou, Natália, isso não está confiável. E talvez como foi na pandemia... nesse outro grupo que vocês vão fazer de 120 dias, né? Não, mas o de 120 dias já está... foi eutanasiado. Foi eutanasiado. A gente está com os tecidos. A gente perdeu mesmo essa medida. Eu não consigo te dizer nada dela. Infelizmente. Por conta de... Eu tentei conversar com o professor na época da pandemia, a gente não conseguiu identificar, né? Fizemos, mas aí provavelmente não vai servir. O que seria uma variável bem interessante. Pressão, frequência, sem dúvida nenhuma. A gente está com o coração desses animais. Tá? Isso está. Mas aí vai ser coisa molecular, análise molecular. Eu não consigo ver em vivo mais. Né? E a segunda pergunta, bem rapidinha, se tem o seu laboratório, né, ou, enfim, a literatura, já mostrou algum efeito do exercício físico nas vesículas? Sim. A gente tem que a gente fez teste de esforço máximo, né? E o exercício também. Os 2 aumentam vesícula. Os 2 aumentam. O que a gente não consegue ver, aí é o que a gente estava falando, a limitação de você isolar só a endotelial para ver qual é a carga, o que ela tem.
Porque se ela aumenta, é algo... Que tipo de proteína, que tipo de RNA, que está trazendo? Será que ela é responsável por esse efeito benéfico? Mas o aumento é sistêmico, né? Sistêmico. Não, a gente até consegue isolar, mas eu queria saber especificamente a endotelial desse grupo que tem um pool de plaquetas absurdo, porque as vesículas plaquetárias dominam quase as vesículas plasmáticas, né? Então eu consigo até quantificar de forma, enfim, não é tão fácil, mas a gente consegue quantificar, é o que a gente faz, mas eu queria isolar exatamente as endoteliais. O plasma até está lá, porque a gente está em contato com esse professor que eu estava falando para ele, que provavelmente o Gabriel vai para o sanduíche, e aí eu queria que ele levasse essas amostras. Para caracterizar. Obrigada. Porque o exercício aumenta, curiosamente aumenta. Eu vou pegar uma carona só na primeira pergunta da Isis, né? Que você falou que teve problema com a pletismografia. Como o seu trabalho é muito focado em função endotelial, vocês têm como fazer a reatividade vascular dos animais? Foi feito. Ah, tá. Foi feito. Foi desses animais, tá? Foi. Eu não apresentei aqui. Foi avaliado com antes do treino e após o treino. Foram vários grupos, né? O dado que eu não trouxe, que é o que envolve treinamento físico, mas tem alteração na reatividade vascular. Tem, principalmente em macho. Normalmente a gente observa macho, né? Eu acho que a literatura é bem consistente em relação a isso. A programação afeta principalmente a prole de macho, né? Eu particularmente não trabalhava muito na área, mas tenho visto bastantes resultados mostrando alteração, principalmente na prole de machos. Interessante. E a gente também hoje em dia fica aquela curiosidade, né? E nos animais de 180, né? Que a gente não tem. A gente tem de 120, a gente parou no 120. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Peraí. Professora Juliana Rizzo. Oi, Natália. Muito obrigada pela sua apresentação. Pegando o gancho do contexto das vesículas extracelulares, você falou bem no iniciozinho que vocês têm planos de modular o conteúdo dessas vesículas. Se eu entendi corretamente. Não, eu falei que existem estudos que querem modificar o conteúdo dela. Não, a gente, infelizmente, não conseguiu isso ainda. Ah, tá. Não, mas existem vários estudos e frentes tentando modular o conteúdo delas. A gente ainda não. Porque a gente eu fiquei só na dúvida de como isso seria feito, se vocês tinham alguma terapia, abordagem né, quando eu falei da terapia com vesícula. Não, infelizmente, a gente não consegue com as nossas limitações. O que a gente pretende fazer, e está fazendo agora com o Gabriel, é tratar a cultura com plasma de pacientes doentes. Porque eu sei que tem aumento de vesícula extracelular. Eu vou tentar mimetizar aquela situação, aquele fenótipo em cultura e isolar a vesícula da cultura. Porque aí eu vou ter certeza que ali é endotélio. E aí eu vou fazer alguns testes. Mas é o máximo que eu consigo fazer com a nossa estrutura, infelizmente, lá. Por enquanto. Muito obrigada e parabéns novamente. Bom, pessoal, vamos encerrar então a palestra de hoje. Obrigado, Natália, de novo. Obrigada a você.